Olá, turma, tudo bem? A ideia hoje aqui, com esse vídeo, é a gente pensar um pouquinho sobre deslocamentos populacionais, tá certo? Eu vou pedir para que vocês me acompanhem, peguem material, caneta, borracha, caderno, para fazer aqui algumas das anotações, tá? E a ideia é pensar um pouquinho o deslocamento populacional no continente americano e africano, né? Já que eles têm alguns aspectos em comum. A gente vai ver quais são dentro dessa lógica do movimento migratório. Tá? Bom, primeiramente, né, que é de praxe, a gente definir o que são esses termos. Então, a gente vai usar aqui, basicamente, o conceito de migrante, imigrante e emigrante. O migrante é toda pessoa que ela vive no lugar que é diferente da sua origem, tá? Diferente do lugar em que ela nasceu. Imigrante é aquela pessoa que entrou no território. Então, uma pessoa que está chegando no território brasileiro e vai fixar sua moradia aqui, por exemplo, ela é imigrante aqui. Porém, quando ela saiu lá do seu lugar de origem, ela também é imigrante, tá certo? Ela sai de um determinado território, ela é imigrante, certo? Ela entra, é imigrante, beleza? E atualmente, né, o número de pessoas que se deslocam no mundo é bastante grande, tá? E aqui tem linkado para a gente verificar os 10 países, né, até o ano de 2017, com o maior número de imigrantes. Então, aqui está apresentando aí para vocês, né, os 10 países que mais tiveram pessoas saindo de lá, beleza? Sendo que o primeiro deles ali é a Síria, né? E daí a gente pode pensar nos últimos acontecimentos, né, desse território, o que tem ocorrido em termos econômicos e políticos, tá? Conflitos, né, ao longo desse período, certo? Para a gente poder refletir sobre os motivos que fizeram aumentar tanto, né, nesse período, o, o número de imigrantes, beleza? Notem, né, o número, os países, tá? Países aqui africanos, configurando como os 10 países que mais apresentam imigrantes, certo? A gente vai falar dessa característica, dessa tendência também no slide aí mais adiante, né? O próximo slide, ele apresenta os países que têm o maior número de imigrantes. Então, nós vimos aí no gráfico anterior, né, na tabela anterior, de onde sai essa população, e aqui seria basicamente onde estão chegando, né? É lógico que esses dois quadros, eles ajudam a gente a entender um pouco a dinâmica da migração global, né? Apresentando ali uma das tendências, tá? Que é exatamente a tendência de que a população ela deixa um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento e a intenção é chegar num território mais desenvolvido do que o seu. E dentre esses, né, os Estados Unidos ele está aí despontando como o primeiro, né? A diferença entre o primeiro e o segundo aqui, entre Estados Unidos e Alemanha, para mais de 30 milhões, né, de, de imigrantes, tá? Né, de pessoas que se deslocam. Os Estados Unidos, há muito tempo, ele já é uma área de atração para vários povos do mundo, tranquilo? E depois também a gente vê, né, consegue encontrar aqui vários países da Europa, né? Europa que também atualmente tem passado por algumas crises por conta de inúmeros imigrantes, né, que tentam chegar ali no seu território, muitos na condição de refugiado, tá? Outros também, né, tentando entrar até de maneira ilegal,
o que vai gerar uma série de efeitos políticos, econômicos, né, e em termos de conflitos também sociais nesses territórios receptores de imigrantes. Tá? Esse mapa ele ajuda a gente a compreender um pouquinho desses movimentos, né, desse movimento migratório no mundo. Então aqui nós temos, né, os polígonos, tá, as manchas aqui nessa cor roxa, as principais regiões de partida. Então seriam dessas áreas, tá, que a gente vai ter o maior número de imigrantes. E os territórios, né, que estão aqui marcados, ou com uma mancha verde, indicando as áreas de atração, de recepção desses migrantes, né? Portanto, a área ali que vai receber o imigrante, né? As setas, elas também estão ali de cores, com cores diferentes, que elas estão mostrando para a gente, né? Um fluxo de imigrante com pouca ou nenhuma qualificação, tá? E a seta vermelha, o fluxo de imigrante com qualificação, o que também dá para a gente fazer uma diferenciação né, hoje no cenário mundial e entender um pouquinho como que fica isso, né, tanto no lugar de saída quanto de chegada. Tá? Notem aqui, né, o que eu disse que chamar atenção para o continente americano e para o continente africano. Notem que na América, a América do Norte, né, a porção norte do continente americano, é foco mesmo de recepção, tá? Sendo que os Estados Unidos, ele recebe a maior parte dos imigrantes aí do mundo, tá? Tem como destino, ou objetiva-se como destino, os Estados Unidos. Já a América Latina, né, então pega desde o México em direção, né, à Argentina, ao Chile, tá? Toda essa área aqui a gente pode regionalizar como América Latina, seria uma região de saída, né? O que se destaca, né, neste mapa é a Argentina, certo? Como uma área de recepção também, né, de imigrantes. Mas notem que o fluxo maior, e as setas delas também, elas vão ajudar a gente a compreender, tá? Ela vai em direção à América do Norte ou à Europa, tá certo? E o continente africano, ele também tem essa característica, né? A gente consegue verificar que poucas setas dentro do próprio continente, né, entre países do continente africano, e a maioria delas indo em direção à Europa, tá? O Oriente Médio também, né? Algumas que pode se estender um pouco mais em direção à Ásia. É lógico que isso vai ocorrer, tá? Mas notem, em termos gerais, né, para além da América e do continente africano, existe uma tendência, tá? E a tendência é a saída da população de áreas do mundo subdesenvolvido em direção a territórios desenvolvidos, né, ou mais desenvolvidos do que a área de origem, tá certo? Essa é uma tendência, e isso vai configurar um movimento migratório também no continente americano e no continente africano, tá? Essa é uma das características, né? Com relação às cores da seta entre movimento qualificado e não qualificado, isso também indica, né, alguns pontos para reflexão nossa em como que está ficando essas áreas, né, de saída e como que vai ficar as áreas de chegada também desses migrantes, né? Eu coloquei aqui algumas das tendências, aí a gente verifica essas tendências e eu volto a falar de novo dessa qualificação da migração, tá?
Então, anotem aí, dá uma pausa no vídeo e podem anotar essas tendências migratórias, né? Países desenvolvidos são as áreas de atração, os países subdesenvolvidos são as áreas de repulsão, tá? E o que motiva, principalmente, o maior motivo, né, o motivo central, é a melhoria na qualidade de vida, tá? Seja por conta do trabalho, então fator econômico, por conta da educação, que futuramente também tem um reflexo na economia, ou então a segurança, né? Em termos gerais, só existe movimento migratório porque existe esse aspecto geral também entre os territórios, né, do mundo. Existe a desigualdade entre os países, tanto em termo econômico quanto social, tá? Por isso a população ela se desloca, né? Abordando alguns casos específicos do continente africano, a gente vai ver que existem também motivos de violência, conflitos civis, terrorismo, né, e a pobreza. E esses são os que configuram como os principais motivos da migração né, para a população do continente africano, certo? Não que não exista, né, essa violência e pobreza em outros lugares, não é isso. É que a tendência ela é maior nesse sentido, tá? E quando a gente tem essa questão de violência, as pessoas migram por conta de violência, né, no seu território, ou perseguição, a gente vai entrar na categoria de migração forçada, tá? Basicamente, a gente fala dos refugiados. Os refugiados, aqueles que fogem, né, e daí aqui tem a definição de cada um deles para vocês. Os refugiados são aqueles que fogem do seu território por conta de algum tipo de perseguição mesmo, né, para não passar por uma série de violências, tá? É diferente de quem migra espontaneamente, né, por vontade própria, tá? Aqui a gente tem algumas categorias desse tipo de migração forçada. Também, né, deixo aqui para vocês darem uma olhada e verificar a diferençazinha entre cada um deles. Entre refugiados, deslocados internos, requerentes de asilo ou aqueles que já são asilados políticos, certo? Enquanto reflexo, né, desse movimento migratório, eu também coloquei alguns aqui para vocês. Como, por exemplo, a competição no mercado de trabalho, tá? Vai existir competição no mercado de trabalho e, né, as setas azuis e vermelhas no mapa anterior, ela mostra isso para a gente. A competição ela vai ser bem maior quando o pessoal ele é mais bem qualificado, né? Que é o caso da fuga de cérebros, tá? Pessoas mais bem preparadas, com um nível maior de instrução, que conseguem emprego em outros territórios. E isso faz a gente pensar, se as pessoas mais bem preparadas estão saindo do nosso território, o nosso território vai ficar com aqueles que são menos preparados, né, para o mercado de trabalho. Isso acontece bastante e gera reflexos negativos no território de origem deles, né? Enquanto para o território de destino vai ser um ponto positivo, já que ele está recebendo uma mão de obra mais bem qualificada. A gente vai encontrar também reflexos econômicos, né? Conflitos políticos, tá? A mistura da cultura, mas também tem uma série de problemas aqui, como é o caso da xenofobia. Para exemplificar, né, principalmente conflitos políticos aqui, ou políticas migratórias, né, eu coloquei aqui uma manchete extraída da Carta Capital, acessada, né, aqui no dia 10 de maio, tá? E que fala, né, traz aqui uma chamada para a política migratória do Donald Trump, tá? Nos Estados Unidos. E tem também, né, outros exemplos, aí no caso já de xenofobia, né, aquela aversão ao migrante, tá? Algumas imagens para a gente refletir sobre ela. Beleza, turma? Eu peço para que vocês fiquem atentos aos próximos vídeos e revejam, tá? E qualquer dúvida, mande comentário aí para a gente no canal.
Abraço.